Olá, eu sou Rafael Juan e eu sou um cara totalmente fascinado por serigrafia. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre as tintas. Vamos papear um pouco sobre a solidez das tintas. Vai ser uma pincelada sobre a solidez das tintas. Então vamos lá. Beleza, então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos começar a conversar um pouco sobre a solidez das tintas. Eu decidi escolher esse assunto porque muitas pessoas têm me perguntado sobre como controlar a solidez das tintas nas configurações do Photoshop quando nós vamos configurar as cores que nós estamos separando ali nos simulados e etc. Para tentar te clarear um pouco sobre esse assunto, eu fiz um pequeno experimento. Não diria nem experimento, fiz alguns testes para você ver como funciona a cobertura, a solidez, o poder de cobertura de algumas tintas. Na verdade, eu só testei duas tintas, duas categorias de tintas. Testei a Hydrocryl Mix e a Sericryl, ambas da Genesis. Testei vermelho vivo e amarelo ouro, Sericryl e Mix. Eu vou tentar te mostrar o poder de cobertura desses dois tipos de tinta, beleza? E para isso eu fiz um pequeno experimento bem interessante que eu recomendo que você faça com várias cores de tintas para você entender mais como funciona essa mesclagem de cores. Então, para você, antes de ir para o experimento, para o teste, eu quero te mostrar como isso funciona no Photoshop, beleza? Então eu estou aqui com o Photoshop aberto, com o simulado que eu separei. Temos aqui a base branca, um amarelo, um vermelho, um azul royal e, por fim, um azul celeste. Beleza. Esse foi um simulado bem definidinho que eu fiz, ficou bem legal. E você vai perceber, ao clicar duas vezes sobre um canal, que nós temos aqui um campo de solidez, certo? O que significa esse valor? Esse valor significa o poder de cobertura da sua tinta. Então você vê que estava em 9%, estou aqui aumentando, para você ver como se fosse uma tinta de cobertura total. Aqui 100%. É assim que ficaria o nosso Superman se eu desse aqui apenas a base branca e um amarelo com 100% de solidez. Certo? Você vê que quando ele bate só no tecido preto, que temos o canal apenas da camiseta, e o canal do amarelo. Você vê que quando ele bate só sobre a camiseta, ele tem uma grande cobertura. Agora, se eu abaixo o valor dessa solidez, ela fica transparente. Você percebe que o amarelo vai ficando mais fraquinho, mais ralo. Beleza? Aqui estamos, vamos deixar com 9%. Então, beleza, nós temos aqui uma base branca, um amarelo de 9% de solidez, ou seja, com baixo poder de cobertura, e temos aqui também um vermelho por cima. Você percebe de cara que quando o vermelho bate em cima do amarelo e da base branca, nós formamos alguns tons de pele, certo? Alguns tons de laranja, e é possível gerar até alguns tons de marrom usando apenas a base branca, o vermelho e o amarelo. Por que isso acontece? Se eu tenho uma tinta em cima da outra. Isso acontece porque nós temos aqui justamente uma solidez baixa, tanto no vermelho quanto no amarelo. Isso significa que as tintas têm baixo poder de cobertura. E eu quero te mostrar isso no experimento que eu fiz. Agora vamos dizer que em vez de usar uma tinta de baixa cobertura, eu usasse uma tinta de alta cobertura. Uma tinta mix, no caso. E jogasse lá para 70%. Você percebe que não existe mais a mesclagem das tintas. Existe aqui no caso uma cobertura. Você percebe que o vermelho cobriu o amarelo. Certo? Se eu tivesse com o amarelo também de alta cobertura, 80%, 90%, você percebe que nosso tom de pele desapareceu. Porque nós não temos uma mesclagem de cores
por causa da transparência. Nós temos uma cobertura. Agora, se nossas tintas são configuradas para baixa cobertura, nós temos aqui, de fato, uma mesclagem de cores. E isso é essencial para que você entenda para qualquer tipo de cromia que você faça, seja uma quadricromia CMYK ou para um simulado que você controla aqui as suas tintas, certo? Então é basicamente isso que eu quero te mostrar nesse pequeno teste que eu fiz comparando a tinta Sericryl com a tinta Mix, beleza? Eu tenho aqui também, você vai perceber que as tintas têm poder de cobertura diferenciado. O azul celeste, por exemplo, é uma tinta que eu dou uma demão nele e ele já fica com 20%. Mas você vai ter isso melhor no nosso pequeno experimento. Para realizar esse experimento, o que eu fiz? Eu silquei vários retalhos com um quadrado branco, que seria o quê? Uma analogia a uma base branca de um simulado. Você percebe? Temos aqui uma camiseta preta e depois nós estampamos uma base branca. Nos simulados e em qualquer tipo de cromia que tenha um fundo que seja em um tecido escuro, nós precisamos ter aqui um fundo branco, porque é aqui por cima que as cores de baixa cobertura vão bater para formar as mesclagens de cores. Então foi justamente seguindo esse raciocínio que eu fiz aqui vários retalhos silcados aqui com um quadradinho branco, certo? E aqui eu vou finalmente estampar algumas cores por cima. Vamos testar a tinta Sericryl, uma demão, duas demãos e três demãos. A mesma coisa a tinta Mix, uma demão, duas e três. Vamos ver o que acontece com cada tipo de tinta, beleza? Então vamos lá. Então, ok. Para começar nossos testes, já pus aqui um pedaço de retalho, que eu silquei aqui um quadrado para simular uma base, certo? E aqui eu peguei uma tela aberta e só fiz um quadrado que é por onde eu vou estampar a primeira tinta. A primeira tinta que nós vamos testar aqui agora vai ser a Sericryl, baixa cobertura, Sericryl vermelho vivo. Vamos ver o que acontece no retalho. Então vamos lá. Cobrir aqui. A gente posiciona. Cobre de novo. Você de cara, você percebe, eu vou mostrar mais de perto depois, que a área onde tem a base ficou bem vermelhinho. Porém, onde não tem a base, onde é só o tecido, quase não apareceu nada. Isso é uma tinta de baixíssima cobertura. Então eu dou aqui uma pré-secada. Vou tirar esse pedacinho daqui. E vou colocar outro pra gente testar. Agora vamos dar uma mão e mais um repique aqui no retalho para ver como é que fica o nosso resultado. Isso que eu chamo de testar as coisas. Então, beleza. Não tá bem centralizado, mas aqui o experimento é só pra gente ver o que acontece. Onde tem a base e onde não tem a base. Minha tela está colando no berço, então eu vou deixar aqui alguns pedaços de retalho para a tela parar de ficar colando à toa no berço. Pronto. Vamos dar agora a nossa segunda demão. Depois que seca, a tinta Sericryl ela praticamente desaparece no tecido. É uma cobertura realmente muito baixa. Vamos agora para a segunda demão. Tinta Sericryl vermelho vivo. Para a gente comparar o que acontece com a base e o que acontece com as áreas que não tem base branca. Bom, agora você consegue já ver um tanto mais de vermelho no nosso tecido. Vamos dar uma secada para ver
a gente vai guardando esses retalhos para ver o que acontece depois. Depois eu saio completamente. Agora nós vamos para o nosso retalho, que vai levar 3 demãos de tinta Sericryl. Isso aqui eu fiz nas coxas, muito mal feito, mas você já sabe onde eu quero chegar com esse nosso teste. Nós queremos descobrir a diferença da cobertura entre a tinta Sericryl e a tinta Mix, e como isso pode nos ajudar ou atrapalhar quando nós fazemos separações de simulados e indexados. Então vamos lá. Primeiro demão. Opa. E agora, por fim, uma terceira demão de tinta Sericryl. Base d'água. Bom, você de cara percebe que o vermelho já fica mais vivo. Eu vou mostrar de perto os resultados, mas nós temos aqui um vermelho vivo com 3 demãos, um com 2 e um outro com apenas uma demão. Você percebe que aqui você quase não consegue ver o vermelho. Aqui já está bem forte, mas com certeza não deu uma cobertura 100%. E 2 demãos, temos aqui uma cobertura intermediária, beleza? Vamos prosseguir com esse procedimento, com esses nossos experimentos com a tinta Mix, e vamos ver o que acontece no final das contas. Então vamos lá. Vamos lá, prosseguindo com os nossos testes, vamos dar continuidade. Agora vamos sujar alguns retalhos com vermelho vivo Hydromix. Agora aqui nós estamos falando de tinta Mix. Vermelho vivo, rótulozinho vermelho. Beleza, vamos ver. Vamos ver os resultados disso. Uma demão. Bom, de cara, você já consegue ver que está bem vermelho. Já já eu olho mais de perto, mas o que me parece, essa primeira demão de vermelho vivo, Hydromix, já está bem semelhante com 2 demãos de Sericryl. Mas já já nós vamos olhar isso mais de perto. Agora, vou dar aqui 2 demãos. De novo, ficou um pouquinho fora, mas o objetivo é ver aqui a comparação entre a base e o tecido e etc. Então vamos lá. Eu deveria ter revelado a tela com registro e tudo mais, mas a ideia me veio rapidinho agora, então... Mas só dá pra entender o que a gente está fazendo. Bem, com 2 demãos você já percebe que está bem, mas bem vivo mesmo. Para você ter ideia, aqui nós temos o Sericryl com 3 demãos e a Hydromix com apenas 2 demãos. Ok? Mas vamos continuar com os nossos testes. A primeira demão. A segunda.
e a terceira demão. Bom, com 3 demãos, a cobertura onde não tem base é de quase 100%. Eu diria uns 80, 90%. Agora que nós já temos os resultados da tinta Sericryl e da tinta Hydromix, vamos olhar um pouquinho mais de perto os nossos resultados para a gente ver se a gente chega em alguma conclusão. Então, vamos lá. Ok, prosseguindo com os nossos testes, nosso experimento, agora vamos ver o que acontece se nós aplicarmos aqui um Sericryl amarelo ouro em cima daqueles retalhos que nós já testamos. Então eu vou aqui rapidamente colocar um tantinho de tinta aqui, beleza? Vou posicionar o retalho que nós temos apenas uma cor do Sericryl vermelho vivo. Perceba que o Sericryl vermelho vivo com a demão apenas quase desaparece no tecido preto. Vamos ver o que acontece quando nós aplicamos um amarelo vivo, um amarelo ouro Sericryl sobre o vermelho vivo. Bem, como era de se esperar, nós temos aqui uma coisa bem interessante. Perceba que onde tem o tecido, apenas o tecido preto, a tinta praticamente desaparece, uma solidez bem baixinha, digamos em 1%. Na área onde nós já temos vermelho embaixo, ela deu uma cobertura maior, certo? Essa cobertura provavelmente teria sido menor se esse vermelho ainda estivesse úmido. Mas como esse vermelho já está seco, aqui já formou uma película na trama do tecido, o amarelo veio por cima e deu uma leve cobertura nesse vermelho. Na área onde o amarelo bate numa base branca, ele fica bem vivo mesmo. E numa área de interseção, onde nós temos a base branca, o vermelho vivo e o amarelo ouro em cima, nós formamos um laranja. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas aqui nós temos um laranja. Então nesse nosso primeiro retalho, Sericryl, que temos apenas uma demão no vermelho e no amarelo, nós temos aqui a base branca, o vermelho vivo, o amarelo ouro e uma interseção que virou um laranja, criando uma mesclagem de cores. Beleza? Vamos ver com 2 demãos o que acontece. Então eu posiciono aqui o retalho. Nada muito milimétrico, é só pra gente ver o que acontece quando uma cor bate em cima da outra, ou em cima do tecido, ou em cima da base branca. Beleza? Aqui nós temos um laranja mais forte agora, porque o vermelho tinha sido 2 demãos em cima da base branca, certo? E vamos aqui, dando prosseguimento ao nosso experimento, nosso pequeno experimento, mais outra demão do amarelo ouro, Sericryl. Então vamos analisar aqui o que rolou com 2 demãos. Bem semelhante ao resultado com a primeira, com apenas uma demão, mas aqui nós temos agora mais cobertura. De novo, onde tem só o tecido preto, nós temos uma leve cobertura. Com a tinta Sericryl, a tinta de baixa cobertura, nós teríamos aqui com 2 demãos cerca de 9, 10% de cobertura. Na área bem fininho aqui, onde tem apenas o amarelo sobre a base, ficou bem vivo o amarelo. Bem vivo, mais vivo, na verdade, mais vivo do que o amarelo com apenas uma demão. Não vai dar para mostrar na câmera, provavelmente porque está bem fininho realmente. Na área onde entra a interseção entre amarelo e vermelho, sem a base branca, o amarelo cobriu o vermelho, certo? Não houve a mesclagem de cores porque
de fato o vermelho já estava seco, formando uma película na trama do tecido. Provavelmente, se estivéssemos estampando úmido sobre úmido, criaríamos um leve laranja aqui. Não seria um laranja como aqui na interseção, mas daria uma pequena mesclagem por causa da baixa cobertura das tintas e porque as duas tintas penetrariam na trama do tecido. Como aqui já tinha um vermelho seco por baixo, quando nós viemos com o amarelo por cima, o amarelo acabou cobrindo o vermelho. E aqui, de novo, na interseção, nós temos um laranja. Dessa vez, um laranja está mais claro, está mais amarelado. Porque, afinal de contas, o amarelo veio por cima com duas demãos. Aqui você percebe um laranjado mais avermelhado, porque nós temos o vermelho e o amarelo. Aqui nós temos um laranja mais amarelado, porque nós temos duas demãos do amarelo sobre duas demãos do vermelho. Beleza? Vamos prosseguir agora, dando 3 demãos na tinta Sericrew. De novo, na interseção nós temos um laranjado bem avermelhado, porque temos aqui 3 demãos de vermelho por baixo e uma demão de amarelo por cima. Com 2 demãos de amarelo por cima, esse amarelo vai ficar mais esse laranjado vai ficar mais amarelado. Aí está, um laranja mais amarelado ainda. E por fim, a terceira demão do amarelo. Agora você percebe um laranjado bem amarelado. Depois eu vou dar um zoom aqui mostrando todos os resultados, mas aqui nós já conseguimos ver de cara que com 3 demãos de amarelo por cima do vermelho, nós temos aqui um laranja mais clarinho. Usando essa combinação de cores e demãos de tinta, você consegue ir planejando tons de pele, tons de marrom e etc. Apenas usando a base branca, o vermelho vivo e o amarelo ouro. Beleza? Vamos ver como é que fica isso com a tinta mix e vamos coletar nossos resultados desse nosso pequeno e simples experimento. Então vamos lá. Beleza, agora nós vamos prosseguir com o nosso pequeno experimento, bem simples. Agora é a hora do amarelo ouro mix. Beleza? Então eu vou posicionar aqui um daqueles meus retalhos. Vamos ver o que acontece quando nós estampamos o amarelo ouro mix sobre um vermelho vivo mix. E também temos aqui uma base branca. Certo. Vamos lá. De cara, o que a gente consegue perceber? Uma demão do amarelo ouro mix já cobriu tudo aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente seca. Bom, então vamos analisar o que nós temos aqui. Tínhamos aqui um quadrado branco, que eu passei um vermelho vivo por cima. Onde tinha um quadrado branco, o vermelho vivo ficou bem forte. Onde tinha só o tecido preto, ele deu alguma cobertura, certo? Agora, com o amarelo ouro, nós percebemos que tem aqui, no tecido preto tem a cobertura já bem mais forte. E quando ele pega em outras cores que já tem tinta por baixo, ele dá uma cobertura quase que total com apenas uma demão. Se eu pegar aqui para comparar, por exemplo, o mix com apenas uma demão em cada e o Sericrew com 3 demãos,
a gente consegue perceber já algumas diferenças bem grandes. Enquanto aqui no Sericrew nós geramos um laranja, com a tinta mix nós tivemos aqui uma cobertura. Beleza? Então vamos continuar aqui com o experimento e ver o que acontece agora com duas demãos de amarelo. Já percebemos que temos aqui a nossa base branca, que até escapou um pouco. Um vermelho vivo, duas demãos. Vamos lá. Beleza, primeira demão. Tá sequinho. Agora uma segunda puxada. Vamos analisar o que nós temos com amarelo ouro aqui. Eu não sei se no vídeo você percebe bem, mas quando o amarelo ouro bate sobre o tecido, nós ainda temos alguma transparência aqui. Porém, quando ele bate nas áreas que já tinha vermelho, ou na área que tinha a base branca e o vermelho, houve uma cobertura total. Está bem sólido esse amarelo. Não sei se a câmera consegue mostrar aqui a diferença entre só onde está o tecido e onde nós temos aqui já outras cores. Certo? Se continuar nessa onda, nesse padrão, com 3 demãos de tinta, até no tecido preto, vamos ter uma cobertura total. Vamos analisar isso agora. A primeira. A segunda. E por fim, vamos secar direito, né? E por fim temos aqui agora uma terceira demão de tinta. Beleza, como esperado, demos uma cobertura total usando o amarelo ouro. E eu vou tentar agora abrir o zoom aqui para você perceber o que nós temos aqui com tintas mix. Uma demão de amarelo, 2 e 3. Eu vou agora comparar tudo que nós fizemos até agora para a gente tirar algumas conclusões sobre esse nosso pequeno experimento. Então vamos lá. Vamos lá. Agora de câmera na mão, vamos ver o que nós conseguimos depois de fazer alguns testes. Aí começamos aí com retalhos só com quadrados silcados brancos para simular o que seria uma base branca, beleza? Comecei aqui fazendo Sericrew, tinta Sericrew da Genesis. Depois fiz mix, hidrocrew mix, uma demão, 2 demãos, 3 demãos. Depois, aí eu fiz isso aqui 2 vezes. Depois, com um conjunto desses, eu silquei depois o amarelo Sericrew, uma demão, 2 demãos, 3 demãos. E depois, por fim, como você viu agora há pouco, fiz um mix, uma demão, mix, 2 demãos e mix, 3 demãos. Vamos ver agora de pertinho o que foi que aconteceu. Deixa eu ver se eu apagar essa luz, fica melhor aqui, ó. Tá ficando rosa. Pronto, com a luz apagada fica vermelho. Vamos lá. Quando nós temos aqui a tinta Sericrew, apenas uma demão, você percebe que ela praticamente desaparece no tecido preto. Vou ligar a luz para você ver que tem vermelho aqui nessa parte, ó. Tem tinta nessa parte, mas ela praticamente não apareceu. Ela foi sugada aí pelo tecido porque ela é uma tinta de baixa cobertura. Agora, com 2 demãos de tinta, você percebe que já dá uma cobertura melhor. Porém, ainda assim é bastante clarinho. Já onde tem uma base branca, fica um vermelho de fato bem vivo. E com 3 demãos,
Por final, nós temos já uma cobertura já mais sólida, mas nem se compara, por exemplo, com a cobertura da tinta Mix, que é bem mais forte. Com o Mix, uma demão, nós temos uma cobertura bem semelhante à cobertura de duas demãos da Sericryl. Vou até pôr aqui do lado. Aqui. Você percebe que é bem semelhante o poder de cobertura de uma demão da tinta Mix e duas demãos da tinta Sericryl. Então bora voltar para cá para não bagunçar demais. Já com duas demãos, nós temos uma cobertura bem semelhante, um pouco mais forte inclusive, do que três demãos da tinta Sericryl. Cadê o foco? Vamos lá. E como em todas elas, onde há a base branca, o vermelho fica bem vivo. Onde existe a base branca, o resultado ficou bem semelhante em todos eles. Vermelho, 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 certo? Agora o negócio muda mesmo quando nós pegamos um tecido preto e colocamos por baixo. Beleza? Depois que nós fizemos isso, nós vamos agora testar um pouco de mesclagem de cores. Vamos ver o que acontece quando nós colocamos o amarelo ouro Sericryl sobre um vermelho vivo Sericryl e sobre uma base branca. De novo, onde tem só o tecido branco, o tecido preto, nós temos um poder de cobertura bem fraquinho. Quase não apareceu o amarelo aqui. Já onde tinha um vermelho, houve uma cobertura maior. Certo? Agora onde tinha uma base branca, ficou aqui um amarelão bem vivo, amarelo ouro bem vivo. E onde existia base branca, o vermelho vivo e por cima o amarelo ouro, nós formamos um tom de amarelo, um tom de laranjado aqui, que ficou bem avermelhado, um laranjado forte, porque nós temos apenas uma demão do amarelo. Se nós colocássemos primeiro o amarelo e por cima o vermelho, esse laranja ficaria mais vermelho ainda, certo? Essa é uma coisa que você vai começar a perceber também quando você estiver estampando, que a ordem das cores também afeta a impressão final, com certeza. Já com duas mãos do Sericryl, da tinta Sericryl, nós chegamos às mesmas conclusões. Onde tem só o tecido preto, temos uma cobertura bem fraquinha, porém bem mais forte do que apenas uma demão. Veja a diferença. Onde já tinha vermelho, nós temos uma cobertura maior ainda. Certo? E onde tinha a base branca, o vermelho e o amarelo, nós formamos um tom de laranja, mesclagem de cores. Esse aqui é o objetivo final de qualquer tipo de cromia. É você ter mistura de cores. Seja uma cromia de semic ou um simulado. Quando nós usamos tintas de baixa cobertura, nós combinamos cores até que elas gere outros tons de cores, certo? Mais uma vez, como o amarelo veio por cima, esse laranja formado ficou mais amarelado. Se eu desse duas mãos de amarelo antes e depois duas mãos de vermelho por cima, esse laranja ficaria bem avermelhado. Mas aqui ele ficou bem amarelado, por quê? Porque o amarelo veio por cima do vermelho, certo? É só a gente comparar aqui os dois, ó. Esses dois laranjas. Esse ficou bem avermelhado porque é apenas uma demão de amarelo por cima. Esse ficou mais amarelado porque são duas demãos de amarelo por cima. E por fim nós temos aqui nosso Sericryl, tinta Sericryl com 3 demãos de tinta. Nós temos aqui, como já visto anteriormente, onde está só o tecido preto, sem base, nenhuma tinta por baixo, nós temos aqui uma cobertura bem fraquinha, certo? Uma solidez bem fraquinha. Onde já tinha vermelho, 3 demãos de vermelho, ficou aqui com a cobertura bem maior. Literalmente é uma cobertura, porque aqui não formou laranja. Aqui houve uma cobertura da tinta. E por fim, onde tinha a base, o vermelho e o amarelo, nós formamos um laranja, dessa vez bem amarelão e bem amarelado, porque o amarelo veio por cima.
Você vai perceber que usando apenas a base branca, amarelo e vermelho, você cria diversos tons de pele, tons de laranja, e você também consegue reproduzir alguns marrons usando apenas a base branca, o amarelo e o vermelho. Tudo isso vai depender da quantidade de retículos que você tem de cada cor e, claro, também a ordem em que essas cores serão estampadas. Tudo isso você vai configurar quando você estiver fazendo a sua separação de cores lá no Photoshop ou no programa que você use por aí. Vamos analisar agora a nossa tinta Mix. O que aconteceu com a tinta Mix? Então, beleza. Nós tínhamos aqui, antes de mais nada, uma base branca. Nós silcamos uma demão da tinta Mix vermelho vivo. Você vê aqui que é a mesma coisa. E depois nós vimos aqui com amarelo ouro Mix. Você percebe? Onde não tinha base, nem cor por baixo, houve uma cobertura fraca. Já é uma cobertura significativa por ser uma tinta Mix. Nem se compara, por exemplo, aqui a cobertura da série Creo. Você vê que aqui a cobertura é bem maior. Agora, onde já tinha tinta por baixo, onde já tinha vermelho por baixo, aqui houve uma cobertura maior ainda. E onde tinha a base branca, o vermelho e, agora por fim, o amarelo ouro, ficou bem sólido, cobertura bem forte. Você percebe que dessa vez não houve o que? Uma mesclagem de cores. A tinta Mix, nós chegamos à conclusão que é uma tinta de cobertura. Ela cobre o que está por baixo. Você não vê nenhum laranja aqui. Você vê uma cobertura do amarelo sobre as outras cores. Agora, com duas demãos, tanto de vermelho quanto de amarelo, nós já percebemos uma coisa bem interessante. O amarelo começa a cobrir bem mais forte o tecido preto. Ainda existe alguma transparência aqui, mas ela é quase imperceptível. Eu diria que seria uma cobertura aqui de 85 a 90% de cobertura. Onde já tinha o vermelho por baixo, houve uma cobertura bem forte, que não se diferenciou nem um pouco de onde tinha base por baixo. Esse losango ficou aqui bem sólido, com duas demãos do amarelo ouro. Então, com esse pequeno experimento, nós já conseguimos chegar à seguinte conclusão. Mesmo sendo tipos de tinta iguais, Mix e Mix, as cores têm poderes de cobertura diferentes. Você percebe, por exemplo, que o amarelo, o vermelho, ele tem um tom de cobertura quando ele está no tecido preto. Com duas demãos, nós vemos aqui a diferença no tecido preto e na base branca. Já o vermelho, ele é bem translúcido, tem uma cobertura menor. Agora, o amarelo, você quase não vê ele aqui, ó, a transparência dele quando ele está batendo direto no tecido preto. Nós concluímos que o amarelo ouro cobre mais do que o vermelho vivo. Certo? E por fim, nós vamos concluir isso melhor quando chegarmos aqui na terceira demão. Por fim, chegamos aqui na nossa terceira demão, com o nosso retalho que tem 3 demãos de cada tinta. 3 demãos de vermelho e 3 demãos de amarelo. Aqui você não consegue diferenciar o tecido da cor onde tinha base. Tudo virou aqui um losango bem sólido, porque ele cobriu bem. Logo, e você vê que, por exemplo, o vermelho, o vermelho, onde não tinha base por baixo, ainda tinha alguma transparência, mesmo nós usando 3 demãos de vermelho. Agora aqui nesse pedaço onde você vê a base branca, você vê que ele está mais forte. Então você percebe que o vermelho, para ele ter uma cobertura 100%, nós teríamos que dar aqui 4 ou 5 demãos de vermelho. Enquanto com o amarelo Mix, nós demos 3 demãos e ele ficou bem sólido, bem forte. Cobriu tudo. Você percebe que com a tinta Mix não existe aqui a mesclagem de cores. Existe uma cobertura nas tintas. Enquanto a tinta Sericril, nós temos aqui, ó, amarelo fraquinho onde está só o tecido, um amarelo mais forte onde está o vermelho,
um amarelo bem vivo onde está a base branca e por fim uma mesclagem de cores formando um laranja onde tem a base branca, o vermelho e o amarelo, ou seja, mesclagem de cores. Essa que é a grande sacada das cromias, seja um indexado ou um simulado ou um CMYK. O indexado, eu cito aqui, um indexado que você consegue mesclar cores. O indexado tradicional você não mescla cores, você tem pontos lado a lado. Mas existem modalidades do indexado que você consegue mesclar cores sim. Tudo vai se diferenciar na hora que você fizer a configuração lá no Photoshop, quando você faz a separação de cores. É possível sim economizar algumas cores no indexado, usando justamente essa mesclagem de cores, certo? Combinação entre a base e as outras cores. O simulado por si só é feito para ter a mesclagem de cores, para você economizar matrizes na hora de revelar. E o CMYK nem precisa falar que já é cores processadas para você usar ali o magenta, o amarelo, o ciano e o preto. Beleza? Vamos agora tentar no olho fazer umas configurações mais básicas para a gente tentar encontrar resultados semelhantes que nós encontramos aqui nos retalhos. Beleza? Com esses pequenos retalhos silcados, nós conseguimos ter algumas conclusões já sobre o poder de cobertura das tintas. Vamos ver como é que isso funciona lá no Photoshop. Beleza? Então, vamos lá. Bem, é isso aí. Já silcamos alguns retalhos, fizemos aqui nosso pequeno teste. Vamos agora aqui com o Photoshop tentar entender um pouco o que foi que a gente conseguiu. Para fazer isso, eu vou aqui abrir um arquivo novo. 500 por 500 está legal. Beleza. Vou criar aqui um canal para camiseta e um canal que vai ser a nossa cor vermelha. Os demais eu posso jogar fora. Beleza. Então, antes do vermelho, ainda tenho aqui uma base branca, certo? Que foi que nós cercamos antes de tudo. Então, eu vou aqui pegar um quadrado para simular bem o que nós fizemos no retalho. E vou preencher de preto. E a mesma coisa aqui com o canal do vermelho. Certo. Vou configurar aqui a base branca. Com uma solidez de 85%, é o que dá aproximadamente com 2 demãos de branco. E vamos começar aqui e vamos configurar também o vermelho. Vou deixar aqui o vermelho. Antes de mais nada, eu quero te deixar claro que o que nós vamos fazer aqui agora, nesse momento, é uma coisa aproximada. Não é uma ciência exata, não é uma coisa exata nunca. Por quê? Porque o sistema de iluminação do computador é muito diferente do sistema de que nós temos aqui impresso. Beleza? O meu monitor aqui do meu notebook, ele tem uma iluminação bem diferente de por exemplo, monitor de um Mac, que é muito mais brilhoso, muito mais forte, que é bem diferente de um monitor de um PC, que tem aquela caixona, é totalmente diferente. Então você tem que entender que existe uma grande diferença entre o que existe no computador e o que existe aqui impresso. É essencial que você entenda isso. Nunca, eu diria que nunca o que você vai ver no computador vai ser o que você vai ver aqui no retalho, aqui no tecido impresso. Mas como nós desenvolvemos a arte no computador antes de jogar no fotolito numa tela, é interessante nós tentarmos aqui chegar de uma forma aproximada visualmente com o que nós temos aqui, certo? Então vamos lá. De cara você percebe aqui, eu já habilitei aqui o canal da camiseta, um canal da base branca e um canal do vermelho, certo? Você percebe que o vermelho está cobrindo 100% a minha base branca. E não foi isso que nós vimos com a tinta Sericrew, certo? Como é que nós vamos configurar isso? Você dá 2 cliques aqui no spot, né? E é aqui, nesse campo de solidez, que nós vamos tentar interpretar, vamos tentar alcançar um resultado semelhante com o que nós temos aqui no tecido, certo? Você percebe que a tinta Sericrew
nós tivemos aqui um vermelho muito fraquinho para fora da base branca. Quase nada, quase cobertura exatamente nenhuma. Vamos ver o que acontece se eu deixar aqui com 9%. Eu diria que não está nem perto ainda do resultado real. Veja que não tem aqui ainda, não tem praticamente nada em volta do quadrado. Vamos estar aqui uns 5%. Mais próximo aqui, eu diria que 1%, uma demão da tinta vermelho vivo Sericrew seria que teria um poder de cobertura de 1%. Ficou realmente bem parecido. E mais uma vez tenho que salientar que você tenha a noção de que o que nós estamos fazendo aqui é um experimento meio tosco. Não é uma ciência, é uma coisa realmente muito tosca o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando comparar o que está no computador com o que está aqui no pedaço de tecido. Mas fazer esses pequenos testes é melhor do que você fazer teste nenhum e você simplesmente se frustrar quando você for estampar o seu simulado e tem uma coisa muito diferente do que tem no computador. Então vamos tentar ter resultados aproximados com o que temos aqui no tecido, comparando com o que está no computador, beleza? Então eu diria que a tinta vermelho vivo Sericrew tem um poder 1% com uma demão, certo? Com duas demãos, nós vimos aqui que já tem aqui alguma cobertura para fora da base branca. Vamos ver aqui com 5%. Não, está mais forte. 9%. 15%. Não, 15% ficou muito saturado. Nesse meu experimento tosco aqui que eu estou fazendo, eu diria que a tinta Sericrew vermelho vivo com duas demãos teria um poder de cobertura, uma solidez de 9%. É o valor dentro do que eu testei aqui, que teve resultados mais semelhantes com o meu tecido aqui. Realmente, 9%. Vamos ver agora tinta Sericrew vermelho vivo. 3 demãos de tinta. Será que chegou a uns 30? Não. Você percebe que está realmente bem diferente aqui, ó. Eu espero que você consiga ver pelo vídeo, na verdade, que a cobertura aqui no tecido está bem diferente, está bem mais fraquinha do que está aí na tela. 15%? Não. 20% já ficou bem parecido. Não, saturou demais. 20% seria, dentre os valores que eu testei aqui, seria o que me daria um resultado mais parecido com o que eu tenho aqui no retalho. E eu vou salientar pela terceira vez que o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é uma aproximação. É nós estamos tentando chegar visualmente, comparar visualmente coisas que têm sistema de iluminação diferentes, certo? Mas que, ao meu ver, é a forma mais adequada que nós temos, sem nenhuma aparelhagem muito sofisticada, para tentar entender o poder de cobertura de uma tinta de baixa cobertura, beleza? Certo, então o que eu pude verificar aqui é que a tinta Sericrew com uma demão seria 1% de cobertura. Sericrew vermelho, hein? Duas demãos daria o quê? Agora nem me lembro mais. Foi isso. 9%. E 3 demãos daria aqui 20%. Esses foram os valores da nossa tinta Sericrew vermelho vivo. Vamos testar agora a nossa tinta Mix. Deixa eu pegar aqui os 3 retalhos da tinta Mix. A tinta Mix, você percebeu, né, logo no nosso experimento, que uma demão de tinta Mix já tem um poder de cobertura bem maior do que a tinta Sericrew. Vamos tentar ver aqui, ó.
Não sei se dá pra ver, mas aqui eu tenho a tinta Mix e aqui a tinta Sericrew. Ambas com apenas um demão de tinta. Você vê que a cobertura aqui do Mix já é bem maior do que a Sericrew. E pra te falar a verdade, eu acho que o valor de uma demão de tinta Sericrew, de uma tinta Mix, é bem semelhante com duas demãos da tinta Sericrew. Eu diria que de cara que uma demão da tinta Mix teria um poder de cobertura de 9%. Ficou realmente muito parecido. Então vamos anotando todas essas coisas. Eu já acho que eu vou até fazer isso agora. Sericrew, uma demão 1%, 2, 9, 3, 20. E a Mix, uma demão 9%. Beleza. Agora vamos lá. Tinta Mix, vermelho vivo, duas demãos. Será que dá 20%? Não. 25%? Também não, hein? 30% ficou bem parecido. Realmente, 30%. Eu diria que a tinta Mix, vermelho vivo, duas demãos, daria 30% de cobertura. Vou anotar aqui. Eu vou adiantar porque esse trecho do vídeo já está realmente muito longo e ainda teve as outras partes gravadas, então vai ficar uma aula muito gigante. Não vamos perder muito tempo aqui. Tinta Mix, 3 demãos, vermelho vivo. Não, saturou demais. Compare o que eu tenho aqui na minha mão com o que está aí no computador. Não está parecido. Saturou demais. Então vamos testar aqui com 60. 70? Eu diria que 70 seria mais realista. Beleza, concluída a primeira etapa, nós já descobrimos aqui aproximadamente, valores bem aproximados do poder de cobertura, a solidez das tintas Sericrew, vermelho vivo, e a tinta Mix, vermelho vivo, certo? Vamos agora ver o que acontece quando nós colocamos um amarelo por cima, certo? Vamos começar com a Sericrew e vamos terminar com a Mix. Então vamos lá. Vou configurar aqui o vermelho para 1% de cobertura, que seria Sericrew com apenas uma demão. E para simular o nosso pequeno experimento, eu vou fazer um losango aqui, bem chechelento. Vamos lá. Amarelo. Vamos lá então, hein? Temos a camiseta, a base branca, o vermelho vivo e por fim o amarelo. Você percebe que com 100% de solidez ele cobriria tudo. O que não é o que acontece quando nós temos a tinta Sericrew que tem baixa cobertura. Então vamos tentar encontrar aqui o valor da tinta amarelo ouro Sericrew. No próprio experimento nós vemos que o amarelo tem uma cobertura maior do que o vermelho. De cara a gente percebeu isso. Então eu vou tentar logo o 9%. Pronto, parece que bateu exatamente como uma luva. Perceba aqui o laranja do meio, como está realmente bem parecido com o que está no computador. De cara você já percebe também algumas coisas. Aqui no meu retalho, onde eu tinha vermelho por baixo, eu tinha uma cobertura maior do que onde eu tinha só o tecido. Nós conseguimos separar isso aqui na tela do computador também, só que bem mais suave. Então de cara, mais uma vez, nós concluímos que nunca o que você vê na tela do computador é o que você vai ter em um sistema impresso. Você pode tentar fazer valores aproximados, certo? Edições aproximadas, separações de cores aproximadas com o que você quer no tecido, no pano, certo? Então beleza, o amarelo Sericrew uma demão, 9%. Certo. Vamos agora ver aqui o Sericrew duas demãos. Então eu vou aumentar a solidez do meu vermelho.
E vamos também ver um valor aproximado para o nosso amarelo. Eu acho que 20% satura demais, hein? 15% nós temos um laranja mais parecido com o que está aí na tela do computador. Vou concluir que o Sericrio amarelo ouro tem uma solidez de 15%. Esses valores, pela quarta vez, são valores aproximados. Eu já te expliquei que o sistema de iluminação do computador nos entrega uma cor, uma intensidade de cor diferente do que nós vemos em qualquer tipo de sistema impresso, certo? Uma coisa são eletrônicos, outra coisa são sistemas impressos. Entenda muito bem isso. Nós estamos fazendo o que, basicamente? Nós silcamos retalhos e estamos agora tentando encontrar valores aproximados com o que nós temos no computador e com o que nós temos no retalho. Com isso eu vou anotar esses valores em um caderno, de forma que quando eu estiver fazendo as minhas separações simuladas aqui, eu separe as cores com a intensidade dos canais e a solidez dos canais semelhantes com o dos meus testes, certo? Então vamos continuar porque já está ficando realmente muito grande esse vídeo. Sericrio, eu nem me lembro mais quanto é que era o vermelho. O vermelho, Sericrio 20%. E o amarelo, uns 30? Não. 18, não. 20. Uma forma bem simples de você tentar encontrar esses valores é ver o que acontece quando a cor bate direto no tecido preto. Assim você vê o que acontece aqui no tecido preto, ao invés de ficar olhando o que acontece quando ele bate em cima de outras cores. Então, olhando aqui, eu diria que 25 seria bem aproximado do que eu tenho aqui no retalho. 25%, 3 demãos de amarelo ouro. Esse vídeo está ficando realmente muito enorme. Se você está aqui até agora, saiba que você é realmente um guerreiro bem interessado em serigrafia, porque eu vou te contar, deve estar dando mais de meia hora de vídeo uma altura dessa. Mas vamos lá. Vamos agora finalmente testar a nossa tinta Mix. Vamos mudar aqui o vermelho para 9%, que seria um demão. E vamos testar aqui o amarelo. O amarelo, de cara você percebe que o amarelo Mix, um demão, já dá uma cobertura realmente enorme. Inclusive onde bate no tecido preto, sem base nem nada. Vamos ver aqui com, de cara, 20%. Opa. 20%. Não é o suficiente. 30%. Testar um pouquinho mais, hein? 40%? Não, 30%, realmente. Você percebe que até aqui no Photoshop, o laranja do meio já está bem fraquinho. Você quase não percebe um laranja aqui no meio. Realmente. Falando de novo, aquele pequeno aviso, você deve também ter em mente que os monitores, esse vídeo deve estar sendo assistido por centenas de pessoas, cada monitor tem uma calibração aí. Pode ter monitor descalibrado, monitores calibrados, pode ter gente usando um Mac, tem gente usando notebook, tem gente usando um PC, vão ser coisas diferentes. Então eu de cara te recomendo que você mesmo faça o teste aí na sua estamparia, nos seus retalhos, beleza? Amarelo Mix, uma demão, diria que 30% de cobertura. 2 demãos, você percebe que realmente é bem forte. Praticamente não se vê diferença entre onde só bate o tecido preto e onde tem a base. A tinta Mix amarelo ouro da Genesis tem uma cobertura realmente bem forte. 60%, mais 70%, 80%, 70%. Vamos acelerar para o vídeo não ficar muito grande, hein? E por fim, para acabar essa enrolação, o Mix 3%.
80? Não. Com 3 demãos de tinta, eu diria que você está vendo um resultado realmente muito parecido entre o que está aqui na minha mão e o que está aí na tela do computador. Tanto a base branca, quanto o vermelho, quanto o amarelo. Vou até mexer aqui um pouco o vermelho. Vou mexer um pouco a base para você ver. Veja. Realmente bem parecido. Você percebe que a tinta mix, de fato, não é tão apropriada para você trabalhar com quando você precisa de mesclagem de cores. É claro que quando nós vamos fazer estampar um simulado, nós não vamos dar aqui 3 demãos numa tinta só. Até mesmo porque nós sabemos que existe o ganho de ponto. Eu sempre recomendo que você repique apenas na base branca. Você dê apenas 2 ou 3 demãos na sua base branca. Se você tiver a tela bem intencionada, você consegue dar 2 demãos só na base branca e fica um branco bem opaco. Se você tiver um esticador, fica melhor ainda, certo? E as cores, é sempre legal trabalhar apenas com uma demão de tinta, porque assim você tem uma mesclagem de cores. Vamos ver aqui um vermelho com 2 demãos, o vermelho vivo, Sericrio, 2 demãos. E um amarelo que eu já nem lembro mais quanto que é. Vamos dizer que é só uma demão de amarelo. Pronto. Quando nós temos aqui essas 3 cores juntas, nós temos uma mesclagem de cores, o que é bem interessante. Onde tem a base branca, a cor satura, e onde tem só o tecido branco, o tecido preto fica mais fraco, mais transparente, mais opaco. Certo? É essa combinação que nós temos, que nós queremos que tenhamos para criar uma fusão de cores, uma mesclagem de cores quando nós configuramos um simulado. Deixa eu abrir aqui um simulado qualquer. Você percebe que esse simulado aqui, nós temos mais uma vez vermelho e amarelo formando aqui os tons de pele. E como as cores, os canais têm intensidades diferentes, a ordem que você for estampar também vai dar uma variação nas cores. Você percebe aqui que o amarelo está realmente mais forte do que o vermelho. Esse amarelo vai gerar retículas maiores do que esse vermelho. De forma que se colocar o amarelo por debaixo do vermelho, temos aqui uma presença maior do vermelho, mas não tão grande como se o canal estivesse bem saturado. Mas isso é também para outro vídeo, não vamos devagar demais. Então beleza. Vamos dizer que eu usasse aqui um Sericrio, apenas uma demão. Você percebe que onde bate apenas sobre o tecido, ele praticamente desaparece. Veja aqui, ó. E é isso que nós precisamos quando nós fazemos simulados, certo? Eu espero que você tenha percebido, de novo, mais uma vez, eu preciso repetir 1000 vezes, que isso aqui é um experimento tosco. Nós estamos tentando encontrar valores semelhantes com o que nós vemos na tela do computador, certo? Nós estamos tentando entender a solidez das tintas. E eu diria que esses valores que eu pus aqui são realmente bem aproximados, porque os simulados que eu estampei, realmente dizendo que 9% no amarelo, 9% no vermelho, dá um valor realmente bem aproximado se você usar a tinta Sericrio. Beleza? Você vai perceber o quê? Que as tintas, as cores de tintas, têm coberturas diferentes. Por exemplo, o azul céu é uma cor que eu dou apenas uma demão, ele já dá uma cobertura bem legal. Deixa eu ver se achar aqui um Superman de novo. Então, tá aqui. Azul céu. 20%. Agora, como seria se fosse, por exemplo, um ciano, que tem uma cobertura bem baixinha, como por exemplo 5%. Perceba a diferença. Então, de cara, você percebe que você conhecer um pouco as tintas é essencial para você ter resultados nos seus simulados.
você usando tintas diferentes, você vai ter resultados diferentes, você vai ter poderes de cobertura diferentes. Esse é um vídeo bem simples, que eu quero que funcione como o quê? Um pontapé inicial para você nos seus testes. Eu usei apenas 2 tipos de tinta, a Sericrew e a Mix, e apenas 2 cores de tinta. Você vai perceber que nesse universo de serigrafia as coisas variam bastante. Por exemplo, se você pegasse aqui o azul céu, uma demão já daria uns 20% de cobertura. Agora, por exemplo, um verde flúor daria 5, 9% no máximo. Uma demão de verde flúor mix, o verde fluorescente mix, tem uma cobertura bem baixinha, de forma que você precisa realmente de uma base branca embaixo, se você quiser que ele fique forte. Beleza? Então é isso. O que eu recomendo que você faça? Que você dedique algumas horas do seu dia silcando alguns retalhos. E teste várias cores. Teste azul, o azul médio, o azul royal. Você vai perceber que existe uma grande diferença entre o azul médio, o azul royal e o azul celeste. Vai testando várias cores. E vai anotando seus resultados. Porque é o que dá para nós pequenos serígrafos fazermos sem termos equipamentos muito sofisticados. Nós temos aqui tecido, o computador e boa vontade para trabalhar. Beleza? Eu espero que tenha clareado um pouco somente sobre a cobertura das tintas e sobre aqui a configuração da solidez dos simulados. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir, compartilha. Então é isso aí. Outra coisa que eu quero falar agora com você é sobre o nosso Twitter. Eu estou querendo fazer algumas transmissões ao vivo sobre serigrafia. Vamos bater papo ao vivo sobre serigrafia. E eu acho que bem legal para a gente fazer esse teste é no Periscope. O Periscope é uma ferramenta bem legal do Twitter, que nós conseguimos bater papo ao vivo. Você lá no seu celular, você manda uma pergunta, eu respondo de cara na hora. Então o que você faz? Você segue agora o twitter.com/puxandorodo. Segue lá, Puxando Rodo no Twitter, que nessas próximas semanas aí vamos começar a fazer umas lives, uns periscopes ao vivo para você, beleza? Então é isso. Esse vídeo ficou gigante, sinto muito por isso, não gosto de fazer vídeo longo, mas é o que dá pra fazer. Então é isso aí e até a próxima.